Assim como aconteceu lá quando nós lemos lá em Atos 2, esse mesmo Espírito Santo tem a liberdade de invadir a sua vida, de fazer você queimar como uma brasa viva, para que a gente saia dessas quatro paredes e seja testemunhas do Senhor lá fora, amém? Ser essa igreja viva, vibrante, que queima, que arde, que deseja a presença do Espírito Santo de Deus para nos ajudar a sermos verdadeiras testemunhas vivas do Senhor, amém? Eu queria convidar você nessa hora a colocar o seu coração na presença do Senhor. Eu não sei de que forma você chegou aqui, que teu coração, que está aí no teu coração, quais são os seus desejos, o que você veio fazer, o que você veio buscar. Mas nessa hora nós pedimos a direção do Espírito Santo de Deus para conduzir todas as coisas, para Ele ser o dono desse lugar, para Ele habitar no nosso coração, para que tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa comunhão, a nossa intimidade, para que tenha atrapalhado a gente de ver a face do Senhor nesse momento, o Espírito Santo de Deus possa vir e como um fogo Ele possa queimar o seu coração, a sua vida nessa hora, em nome de Jesus. Queria convidar você para estar orando aí onde você está mesmo sentado e convidar essa presença maravilhosa, essa presença doce, essa presença suave do Espírito Santo de Deus na sua vida. Se você ainda não fez esse convite, faça isso agora e diz: Espírito Santo, assim como aconteceu lá em Pentecostes, eu quero sentir, Senhor, esse calor. Eu quero sentir esse fogo queimando no meu coração, Pai. É o mesmo Espírito Santo que foi derramado naquele lugar. É o mesmo Espírito Santo que vai derramar nessa noite, que vai queimar as nossas vidas, que vai nos fazer pessoas novas. Aleluia. Aleluia. Convidamos a Tua presença nesse lugar. Quando Ele vem com seu sopro suave, sua voz doce, a única coisa que nós podemos fazer é nos render e nos entregar completamente a Ele e dizer: fica aqui comigo, Espírito Santo, fica comigo. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Ele está aqui, se entregue. Nós que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Você pode dizer isso, você pode ficar em pé e declarar isso. O que dizer? O que fazer quando Ele vem? Ele está aqui, aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Esse é o nosso amigo, o Espírito Santo, e Ele está neste lugar. Ele é bem-vindo, Ele é bem-vindo no nosso coração, amém? Ele é bem-vindo e nós vamos declarar isso. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, és desejado entre nós. Nós queremos sentir, Senhor,
esse mover no nosso coração. Aquece-nos, Pai. Derrama, Senhor, incendeia-nos, ó Pai. Em Espírito Santo, nós queremos declarar isso agora. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Aleluia. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados com tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados com tua glória, Senhor. É o que queremos, é o que desejamos. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, queremos provar. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, és bem-vindo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados com tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados com tua glória, Senhor. Inunda os corações, Senhor. Invade a terra seca. Invade os desertos, ó Pai. Espírito Santo, toma conta. Incendeia corações, Senhor, que estão frios, ó Deus. Levanta aquele que está abatido, Pai. Espírito Santo, vem nesse lugar. Queremos experimentar. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença.
Você está declarando isso, você está abrindo o seu coração e dizendo: inunda, Senhor, inunda o meu coração, enche a minha vida. Desejo do meu coração sermos inundados com tua glória. Queremos ser essa igreja inundada pela glória, pela presença do Senhor, pela presença do Espírito Santo de Deus. Queremos ser uma igreja como uma brasa viva, queimando, sendo aquecida pelo teu Espírito. Que a gente não venha esfriar, Senhor, mas pedir: vem, queremos provar a tua presença, Espírito Santo de Deus. Tua glória, Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Continue adorando e glorificando o nome de Jesus. Ele já deixou o Espírito Santo e Ele quer invadir os corações, as casas. Ele quer invadir essa igreja, Ele quer inundar a sua vida. Ele quer transformar o seu deserto em manancial. Quer fazer de você uma nova pessoa, para quando você sair daqui, você testemunhe desse amor maravilhoso. Aleluia, Espírito Santo, nós te adoramos, Pai. Vem com a sua presença maravilhosa inundar esse lugar nessa noite. Aleluia. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo. Feche os seus olhos, por favor. Só a igreja cantando. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Sem Ele nada se faz útil aqui. Sem a presença dEle, tudo que fazemos é uma perda de tempo. Sem o toque dEle, tudo fica sem vida. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito. Você pode dizer isso? É esse convite que você tem que fazer. A pessoa mais especial que precisa estar aqui nesse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Pegue na mão da pessoa que está perto de você. Pode fechar os corredores, por favor. Espírito Santo de Deus, nós vamos provar o quão real é a tua presença. Nós vamos provar o quão real, não é daqui a pouco, não é quando esse culto terminar, não é a semana que vem, não é o ano que vem, não é quando formos batizados, quando formos membros. Nós vamos provar a tua presença agora, nesse lugar, nesse momento. Por isso, Espírito Santo de Deus, Tu que estás aqui nesse lugar visitando com poder e glória, derrama-te sobre nós, manifesta a tua presença real, toca os nossos corações de uma maneira perceptível, toca, Deus, os nossos corações de uma maneira inconfundível. Toca este homem, esta mulher, toca este líder, toca este ministro, toca, Senhor, a cada um dos nossos corações, este marido, esta esposa, esse filho, esse pai, essa mãe, cada um de nós aqui, Espírito Santo de Deus. Toca-nos, toca-nos. Nós queremos provar a tua presença agora, 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 com os nossos irmãos.
Vamos provar, vamos dizer isso juntos. Vamos provar o quão real Juntos, juntos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios. Vamos, no plural, é a igreja. Nós, todos que aqui estamos. Vamos provar nesse lugar, Senhor. Vamos provar a tua presença, Espírito Santo de Deus. Tu és a razão da nossa vida, é a razão de sermos comunidade, é a razão de estarmos de mãos dadas, é a razão de vivermos a fé, Espírito Santo. Mas queremos provar agora da glória do Senhor, da glória do Senhor nesse lugar. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pela sua presença. Você pode abraçar as pessoas que estão perto de você, dizendo: que bom que você está aqui junto com o Espírito Santo. Que bom que você veio participar dessa celebração junto com o Espírito Santo. Você não veio sozinho, você não veio sozinha. E você que nos assiste pela internet também, que bom que você está participando conosco dessa celebração. Que Deus te visite aí na sala onde você está, no seu dispositivo móvel. Que Deus visite o seu coração essa noite em nome de Jesus. Que maravilha. Excelente noite a todos vocês, gente. Deus abençoe, que a graça de Jesus possa visitar o seu coração. Nós estamos muito felizes de poder receber cada um de vocês aqui nesse lugar. E hoje nós queremos dar umas boas-vindas especiais aos nossos visitantes de primeira viagem. Os nossos visitantes de primeira viagem, nós queremos dar um presente a você essa noite. Então, na saída da nossa celebração, à direita, você vai encontrar lá no fundo um espaço escrito Espaço Integração. Lá é o lugar do seu presente. Lá é o lugar daquilo que você vai receber como forma de gratidão nossa, de você estar aqui conosco e de estar celebrando Jesus juntamente com a gente aqui, tá ok? Então, você visitante de primeira vez, um abraço muito especial e a gente espera que você seja muito acolhido, muito bem recebido aqui nessa comunidade. Outro aviso que eu gostaria de passar para vocês é que as fotos dos nossos novos membros já estão disponíveis no Face da nossa igreja e no site. Tem fotos lindas e maravilhosas lá. Mas se você quiser uma foto mais elaborada e impressa, você pode conversar com a Anne Rocha e com a Josiane Gobato, tá bom? As duas que tiraram as fotos aqui, elas vão oferecer a você um serviço de impressão das fotos e você vai adquirir essas fotos impressas, tá bom? Mas se você quiser baixar no seu celular, baixar lá no seu computador, você já tem fotos lindíssimas de todos aqueles que participaram, tem foto de cada um de vocês, do batismo dos adultos, das crianças, do recebimento dos novos membros, a entrada de vocês. Vai lá no nosso site, visita o Face e já temos as nossas fotos disponíveis lá, tá ok? Outro aviso, a escola de balé começou nesse sábado, começou às 9 da manhã e nós tivemos 3 turmas, das 9 às 10, das 10 às 11, das 11 às 12, dividido pela faixa etária. Se você tem uma filha que gostaria de participar, ou se você gostaria de participar das aulas de balé que a nossa comunidade está oferecendo aos sábados, o valor é de R$30 por mês, R$30 apenas por mês. E você que não tem condições de poder participar dessa escola e gostaria de participar, nós vamos levantar recursos para que você esteja conosco. O que você precisa fazer? É dar o seu nome para a Edilane lá na nossa secretaria, e ela vai anotar, vai ligar e a gente vai convocar você para estar conosco na nossa escola de balé, tá bom? Então é só passar, dar o seu nome, crianças de 3 até a idade que quiser. De
crianças de 3 até a idade que quiser, da nossa escola de balé. Por falar em passar as informações para a Edilane, não esqueça você que veio na reunião da viagem missionária para Sassoró, que você tem que confirmar hoje a sua presença, a sua participação na viagem, e amanhã, no máximo, ela estará ligando para quem não confirmou hoje. Então você que está aqui já antecipa o trabalho e já pode falar lá com a Edilane, dando o seu nome, falando: eu vou na viagem missionária, está tudo certo, está confirmado, porque pelo visto nós teremos que ir com 2 micro-ônibus e não com 1, como a gente estava prevendo na nossa primeira reunião, tá ok? E por falar em procurar a Edilane, eu não sei se vocês viram, mas nós temos aí um espaço novo na nossa igreja, que é o nosso balcão de informações. Vocês lembram que as nossas secretárias ficavam numa mesinha de plástico na saída? Agora dá uma olhadinha lá atrás, lá, fazendo um favor, você não viu, olha lá, ó, a Edilane, dá um tchau, Edilane, não precisa ficar com vergonha não, isso, olha lá, até abaixou a cabeça. Ali é o nosso balcão de informações. Você pode se dirigir ali para fazer as inscrições de acampamentos, retirada de algumas coisas. Ali também vai ficar nosso achados e perdidos, que algumas pessoas esquecem algumas coisas aqui. No nosso balcão de informações tem tudo lá. Tem o nosso convite para a Terça da Esperança, para você passar, pegar, levar para alguém. Tudo ali com a Edilane na sua saída, o nosso espaço para você poder encontrar a nossa secretaria e ter esse contato com as informações que nós temos a passar para você, e você também tem que passar para nós, tá ok? Agora, está chegando o dia, né? Já que hoje é dia da ceia do Senhor, as crianças vieram para participar da ceia conosco, juntamente com seus pais. Dá uma cutucadinha no seu pai, na sua mãe, e fala: presta atenção, pai. Fala para ele assim, ó: presta atenção que agora o aviso é para você. Isso, avisa aí, presta atenção. Dia 27/8, às 19h30 aqui, nós vamos ter o Celebra Kids com o tema Somos Todos Heróis. E que legal, quem vai estar conosco é o Mundo de Otávio. Otávio e a sua turma, na verdade. Ele estará conosco aqui e vai participar de uma celebração com a gente, com as crianças. Se você quiser depois, no próximo domingo a gente passará mais informações sobre quem é o Otávio, mas a gente está trazendo ele ali de Maringá. Vai ser um dia especial, um dia de festa. E o Otávio mandou um recado para as crianças que elas podem, se tiver, elas podem vir com a roupa do super-herói preferido. As meninas podem vir, os meninos podem vir com a camiseta, pode vir com a máscara, pode vir com o escudo, pode vir até com o bonequinho na mão se quiser. E aquelas crianças que talvez não tenham alguma vestimenta, nós vamos confeccionar aqui com vocês no dia do Celebra Kids. Então, o tema é: somos todos heróis. Não marque viagem, não dê corpo mole. No dia 27/8 é o dia de você trazer o seu filho de 3 até 11 anos para poder participar conosco do nosso Celebra Kids, tá bom? Do mês de agosto. Vamos lá. Próximo aviso: os adolescentes estão aí preparando um acampamento todo especial. Já estamos com quase 50 inscritos no acampamento de adolescentes, que é uma previsão muito boa para nós, só que a gente precisa levantar recursos para isso. E eles estão fazendo uma promoção yakisoba. A entrega vai ser do dia 12/8. O Tanner estará lá fora no stand do Up Teens, e você passa lá e adquire o seu yakisoba com eles para poder investir no nosso acampamento Summer Camp com os nossos adolescentes, tá bom? Manhã de oração, gente, eu estou muito feliz que as quartas-feiras da manhã aqui, quarta de manhã, tem sido muito especial. A gente tem assim uma frequência fantástica de pessoas que vêm das 6h30 às 7 horas para orar conosco. Se você ainda não teve essa experiência, vou fazer esse convite novamente para você. Enquanto não fizer parte do nosso hábito, a gente vai continuar avisando aqui na igreja. Depois de um tempo a gente para, mas eu quero avisar você. A quarta-feira de manhã, às 6h30 da manhã, você vem aqui, nós vamos fazer um tempo de oração juntos, das 6h30 às 7 horas. 7 horas em ponto nós encerramos. Você toma um café conosco e vai para a escola, vai para o trabalho, volta para casa, mas venha participar com a gente às 6h30, sendo um tempo gostoso, dinâmico, e é tão lindo ver a igreja orando. Eu fico muito realizado, porque a igreja mesmo vive, é a igreja que ora, e as nossas manhãs de oração são um termômetro para as nossas celebrações, tanto de terça como de domingo. Você que é novo membro, você que é visitante, todas as pessoas estão convidadas a participar conosco da manhã de oração, às quartas-feiras, às 6h30 da manhã, tá ok? E por falar em oração, sexta-feira vai ter uma vigília, nós vamos sair daqui do templo às 21 horas, tá? Se o tempo estiver jóia, a gente vai fazer uma oração fora daqui no monte. Mas se estiver chovendo, ou tiver alguma condição climática adversa, a gente fica aqui mesmo. Mas 21 horas é o nosso encontro aqui na sexta-feira. Terça-feira nós estamos continuando com a nossa série de mensagens da virada. E eu queria convidar você a fazer um desafio para alguém que é reclamão. Conhece alguém que é reclamão? Ixi, tem gente fazendo assim. Ixi. Tem um que até cutucou o marido assim, né? Terça-feira, nós vamos falar sobre a virada para os reclamões. Como fazer uma virada na vida da reclamação, da lamentação,
da lamúria e como que a ingratidão envenena a nossa vida. E você pode começar a sua campanha de oração na terça-feira. Então eu faço um desafio para você. Agora vai ficar chato, né? Você chegar para a pessoa e falar, vamos na terça comigo, seu reclamão. Você fala, não, vamos na terça para a gente ouvir sobre a gratidão. Esse é o tema que nós vamos falar na terça-feira. O desafio de sermos gratos e fazermos uma virada na nossa vida a partir de um estilo de vida de gratidão. Esse é o tema da terça-feira, tá bom? E aí, a série de mensagens, Eu Amo a Igreja. Eu amo a igreja. Pessoal, nós estamos aí falando sobre essa temática exatamente para a gente alinhar o propósito de sermos membros e de participarmos dessa igreja. Eu quero pedir desculpas e perdão a você que está nos visitando hoje pela primeira vez, porque hoje nós temos uma dinâmica um pouco diferente de culto. Hoje nós vamos fazer uma aplicação diferente. Eu estou há 2 anos nessa comunidade e mês passado, dia 5 de julho, fez 2 anos que eu estou aqui. E ainda não tive a oportunidade de a gente poder alinhar um padrão que nós temos que ter na nossa vida de contribuição. Eu ainda não tive a oportunidade de falar com toda a igreja. Já são 2 classes, ou melhor, 3 classes de novos membros que nós falamos. Nesse último ano e meio, nós recebemos cerca de 200 pessoas como novos membros da nossa igreja. Nesse último ano e meio. Nós tivemos a oportunidade de falar com eles, nessas últimas 2 turmas pelo menos, sobre o nosso sistema de contribuição. O que nós acreditamos, o que nós falamos a respeito de dízimos e ofertas nessa igreja. Mas não tivemos oportunidade ainda de falar com os membros mais antigos, não tivemos oportunidade de falar com outros novos membros, que a gente não abordou essa temática no nosso primeiro ensinamento, quando nós fizemos em julho de 2016. Então, eu gostaria de pedir licença aos nossos visitantes, porque hoje, como é um culto de ceia do Senhor, uma celebração, provavelmente eu tenho a presença maciça da igreja aqui, da comunidade, dos membros da igreja. Lembrando que os membros são aqueles que fazem a sua profissão de fé, o seu batismo, ou são recebidos de outras comunidades evangélicas e participam do nosso hall de membros. São cadastrados na nossa igreja como membros. E eles têm 3 deveres. Eles têm o dever de sustentar a igreja espiritualmente. Eles têm o dever de orar pela igreja e ter uma vida de oração contínua. Eles têm o dever de sustentar a igreja moralmente, através do testemunho, através de uma vida que condiz com a prática do evangelho. E por fim, eles têm o dever de sustentar a igreja financeiramente. E é por isso que o tema de hoje é Eu amo a igreja, por isso eu contribuo. Qual é o princípio de contribuição na Bíblia? Qual é o princípio da prática, da entrega, das ofertas nas Escrituras? Porque quando eu falo sobre contribuição, quais nossas referências de contribuição que você tem da igreja? O que você está pensando exatamente agora? Se você é visitante de primeira vez, você já está até segurando o bolso e dizendo, lá vem agora, hein? Eu sabia que ia falar de dinheiro na igreja evangélica. Irmãos, para mim é muito constrangedor falar sobre isso, mas é necessário, porque eu pretendo falar isso a última vez, e depois disso, falar só com os novos membros, porque são deles a responsabilidade de sustentar essa igreja financeiramente. Não é a responsabilidade de um visitante que vem aqui e fala, uau, eu preciso contribuir com essa igreja. Não é. A responsabilidade é dos membros, que são participantes e comungantes aqui da nossa comunidade. Então, a primeira referência que nós temos de dízimos e ofertas são dos nossos pregadores eletrônicos. São daquelas... Como é que eu posso chamar isso, minha gente? Eu não sei nem que nome dar isso. Mas são como aquelas extrapolações, aquele exagero que nós vemos nas televisões. Quando, por exemplo, o cara diz assim, olha gente, Deus vai dar uma bênção especial para você, mas a sua oferta para a bênção especial tem que ser acima de R$1.000. Para baixo de R$1.000 a bênção não é especial. São sistemas que a gente vê que são grosseiros, antibíblicos, hereges. São sistemas fundamentados para o enriquecimento de charlatões, que assumem canais de televisão e dizem para você ser um associado, que dizem para você contribuir sistematicamente, para que o evangelho seja continuamente pregado na televisão. Queridos irmãos, nós não podemos cair nessa ladainha. Embora nós tenhamos alguns irmãos com muita boa intenção, a gente percebe que muitas pessoas, infelizmente, denegriram esse processo televisivo de mensagem e usam esse recurso apenas para extorquir. E eu fico preocupado que talvez em um breve tempo o governo, ou talvez algumas instituições políticas, proíbam a igreja de ter dízimos e ofertas em suas celebrações. Porque algumas maneiras têm sido vistas tão grosseiras que dá a entender que são manipulações e extorsões de pessoas, às vezes simples. Eu já disse para vocês que eu morei num lugar aqui em Londrina, que eu tive que sair, era uma pensão. Era crítica a pensão.
Não era mais fácil. Eu contei para vocês que a tia cortava o bife em fatias para poder render mais. A coisa não era fácil lá. Mas ela era membro de uma igreja, dessas daí do pede dinheiro, me dá dinheiro, né? Mamãe eu quero, e aquela coisa toda. E aí, eu não contei para vocês como é que eu saí da pensão. A pensão, eu saí da pensão porque a tia vendeu a casa. Eu falei, puxa, vendeu a casa, tem que ir embora agora. Aí eu descobri por que ela vendeu a casa. Ela vendeu a casa porque ela foi tão ludibriada, tão enganada, tão manipulada no processo de enriquecimento, no processo de dar mais para ter mais, que ela vendeu a casa para poder tirar uma quantia específica e subir num tal de lugar, para oferecer aquela quantia específica e ter acesso a uma bênção especial naquele lugar. Eu perdi minha pensão por causa de um charlatão. Por isso que eu estou bravo. Por isso que a gente fica nervoso com isso. Eu perdi meu lugar de morar por causa de uma pessoa mal intencionada que começa a trabalhar o mental e o psicológico das pessoas ao ponto de trabalhar o dinheiro como um processo de enriquecimento do cristão. Nós não somos adeptos da teologia da prosperidade nesse lugar. Nós não entendemos que a nossa referência de dinheiro é dar 100 e receber 200. Eu fui num dos maiores templos que existem hoje no Brasil. Eu fui visitar e fui conhecer. Na capital, em São Paulo, mais localizado no bairro do Brás. E entrando nesse grande templo, às 2 horas da tarde, tinha cerca de 3.000 pessoas lá dentro, às 2 horas da tarde, numa segunda-feira. E eu ouvi daquele lugar a pessoa dizendo assim, irmãos, nós precisamos dar o nosso melhor para Deus. E eu falei, amém, é verdade. A gente não pode dar o resto para Deus. Eu falei, amém, é verdade. E a gente precisa dar o nosso melhor para Deus. Eu falei, amém, é verdade. Aí ele disse assim, e qual é a melhor nota no nosso sistema real de dinheiro? Aí o pessoal falou, 100. E ele disse, então irmãos, dê o melhor aqui à frente, não dê menos que 100 essa tarde. Então eu fico vendo esses desvarios, essas loucuras de meu Deus. Eu fico vendo essa forma de trabalhar com dinheiro nas igrejas evangélicas, que eu fico constrangido de falar com vocês aqui essa noite. Eu fico envergonhado de falar de um assunto tão limpo, tão simples, tão maravilhoso e tão abençoador, que a gente tem um pouco de pudor, a gente tem muitos escrúpulos, com medo de ser mal compreendido. Então eu peço licença para vocês, queridos visitantes, para que vocês já tenham a oportunidade até de entender qual é o princípio aqui. Porque aqui nós não damos 100 para receber 200. Aqui nós também não damos por medo. Por exemplo, talvez você já tenha vindo de alguma igreja, ou tenha tido a experiência de que se você não for um ofertante, um dizimista, Deus vai mandar o cortador na sua casa. O cortador vai na minha casa uma vez por mês, irmãos. Mas vai para cortar a grama, entendeu? O cortador não vai na minha casa. Porque a minha casa é protegida pelo Espírito Santo, pela graça de Deus e pelo sangue de Jesus. Eu contribuo e sou dizimista, e sou ofertante na causa do reino, não porque eu tenho medo do cortador ir na minha casa. Eu tenho receio de não ser grato o suficiente e mostrar para Deus a minha gratidão. Então muita gente dizima aqui na frente e vem entregar a sua oferta com medo do seguinte: pastor, eu preciso entregar, porque se não entregar, eu fiquei sabendo que se eu não devolver, eu vou gastar mais com remédio do que com a oferta. Quando eu não entrego o dízimo, pastor, queimo o chuveiro, furo o pneu, eu recebo multa, vem um monte de coisa na minha vida, porque o cortador foi liberado para agir na minha vida. Irmãos, isso é entregar a contribuição por medo, por obrigação, e não por gratidão, e não pelo sentimento de que eu faço parte disso, e eu invisto tudo que eu tenho nisso, porque é um sistema de mordomia que eu vivo. Eu não vivo num sistema de administração do dinheiro, queridos. Eu não vivo num sistema de posse do dinheiro. Nós, segundo a Bíblia Sagrada, nós vivemos num sistema de mordomia. O que é um mordomo? Nada é dele, mas tudo ele administra. Não é nosso. O que nós temos não é nosso, é de Deus. Se você tem uma casa, glória a Deus, mas não é sua, Deus te deu. Se você tem um carro, glória a Deus, não é seu, mas Deus te deu. Se você tem 2 carros, 2 casas, se você tem salário, glória a Deus, não é seu, mas foi Deus quem te deu. Portanto, a nossa ideia de contribuição bíblica e sincera não é porque nós falamos para as pessoas que elas têm que dar para receber o dobro. Eu não posso garantir isso, mas a Bíblia garante que uma pessoa generosa não vai ficar sem sua recompensa. Eu não sei se vai ser o dobro, se vai ser o triplo, se vai ser o quádruplo, se vai ser 100 vezes mais. Eu só sei que a Bíblia diz que uma pessoa generosa nunca ficará sem a devida recompensa. Eu pergunto mais uma vez para você: qual é a sua referência de contribuição numa igreja evangélica? É daquele pregador eletrônico que fala, dá 1000 porque senão a bênção não chega? É dessa referência, tem que dar porque senão o cortador vai vir e vai roubar tudo na minha casa?
Ou talvez seja daquele sistema de algumas igrejas que você até aprendeu, de que acabou o dízimos e ofertas na igreja, acabou o culto, o pastor vai, leva o gasofilácio no fundo, abre o gasofilácio, coloca no bolso, deposita na sua conta, paga as contas da igreja e o resto fica para ele. Isso não é o jeito certo e sério de trabalhar com algo que você entrega no reino de Deus. Na nossa comunidade, nós temos um sistema de proteção ao crédito. O nosso sistema de proteção ao crédito é o seguinte: pastores não tocam no dízimo, na oferta. Nós temos um sistema chamado tesouraria. O nosso tesoureiro, juntamente com os nossos presbíteros, recolhem as ofertas que são entregues aqui. São contabilizadas, são repassadas a nós no conselho mensalmente. São mostrados os gastos que entraram e que saíram. E todo começo de mês, até o 5º dia útil, o pastor, os funcionários da comunidade vão até o lugar e recebem seu contra-cheque. É assim que nós lidamos. E talvez a sua referência de dízimo e oferta seja que vai dar para a conta do pastor. Qual é a sua referência de contribuição na igreja? A sua referência de contribuição na igreja talvez seja de sustentar pessoas, quando na verdade você está sustentando o reino. Olha quanta coisa está acontecendo ao redor de você, que nesse exato momento não vem de coisas espirituais, que vem da sua contribuição e vem da sua participação no reino. Essa luz que está acesa, esse som gostoso, esses pastores que aqui estão, essas paredes bem pintadas, esses banheiros. Não, os banheiros estão mal cuidados. Inclusive, eu peço perdão a vocês, porque nós estamos trabalhando para melhorar esse atendimento e logo, logo você vai ter uma surpresa aí, se Deus quiser. Mas tudo isso aqui que você vê, todas as missões que são realizadas, um jovem que é trazido aqui para trabalhar com as crianças no final de semana, tudo isso envolve a sua participação. E é isso que você tem que ver, participante de algo maior, um investidor do reino de Deus. E então, qual é a sua referência de contribuição? Qual é o pensamento que você tem quando o pastor vem e diz assim: irmãos, vamos devolver nossos dízimos e ofertas? Eu já confidenciei para algumas pessoas na comunidade e para os novos membros, eu confidenciei que eu tenho um sonho, irmãos. Eu tenho um sonho de na nossa comunidade a gente nem precisar mais fazer esse momento. As pessoas, os novos membros, eles são tão conscientes das suas responsabilidades, tão conscientes, que eles já sabem o que fazer. Eles já sabem o que fazer. Eu não preciso vir no domingo à noite e falar: irmãos, agora é o momento da entrega do dízimo e oferta. Os irmãos já sabem o que fazer, já sabem da sua responsabilidade e já participam disso ativamente. Eu tenho um amigo que é de Campinas e ele é de uma grande comunidade e ele diz isso. A igreja dele, ele trabalha que os membros entendam a sua participação na celebração e na sustentação da igreja financeiramente. E no domingo à noite é um culto de celebração. As pessoas têm o gasofilácio durante todo o tempo. No meio do louvor elas vão, entregam, elas fazem conforme o momento que elas estão ali. Então, é uma coisa interessante para a gente pensar. Que as pessoas sejam tão responsáveis e tão conscientes que ninguém precise lembrar que você precisa contribuir no reino de Deus. Ninguém precisa ficar chamando a atenção de que talvez os rendimentos estejam caindo, ou talvez as contribuições estejam caindo. Não, é tão natural e espontâneo que a gente sabe qual é a nossa parte. Então vamos lá, vamos ver. Por que eu devo contribuir? É mais uma conversa que nós teremos hoje. Por que eu devo contribuir? Primeiro, quando eu contribuo, eu evidencio que eu nasci de novo. É uma evidência de que eu agora sou convertido. E algumas pessoas dizem que a última coisa no homem a converter é o bolso. Ou isso é mentira, ou isso é um grande engano. Porque quando a gente converte por inteiro. A gente sabe que Deus é dono de tudo, é dono dos nossos filhos. E entregar a Deus não apenas o nosso dinheiro, mas a nossa vida, o nosso coração, os nossos filhos. Um dia nós estávamos na igreja em Dourados e um pregador sobre missões, ele falou o seguinte, ele disse: quem aqui gostaria de entregar o seu filho às missões? Tinha cerca de 900 pessoas dentro daquele culto, e só uma pessoa ergueu a mão naquele culto, a minha esposa. Só ela, nem eu ergui minha mão, porque a gente tem a ideia de que o que a gente tem é nosso. Os meus filhos não são meus, são um presente que Deus deu para mim. As finanças que eu tenho não são minhas, são um presente que Deus deu para mim. A empresa que você tem não é sua, é um presente que Deus deu para mim. Quando eu me converto, não é o bolso o último a se converter. O bolso faz parte do meu processo de conversão, porque eu entendo que o que Deus me deu também é dele de novo. Não é da igreja, é dele. E a igreja pode ser um veículo para isso ser devolvido, para que venha um resultado para ele e para a glória dele. Por que eu devo contribuir? Porque Mateus 6:24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro.
Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Quando você é um contribuinte, quando você entende o seu papel na comunidade do reino de Deus, não apenas na comunidade presbiteriana independente, quando você entende isso, você não serve mais dois senhores. Quando você contribui, querido, você está dizendo um não ao Deus da vaidade, ao Deus da riqueza, ao Deus da avareza, ao Deus do materialismo. Quando você contribui, seja qual for o valor que você deposita no altar de Deus, você está dizendo não. Eu não sou do Deus do dinheiro, as riquezas não me possuem, não é o dinheiro que me tem, mas eu que tenho dinheiro. Isso é pedagógico, isso é disciplinar, mas isso é sobretudo espiritual. O fato de você vir aqui à frente e devolver, você está dizendo, isso não me domina, sou eu quem domino isso e portanto eu devolvo ao Senhor. Esse é o primeiro princípio. Um novo convertido, uma pessoa que nasceu de novo, ela sabe de que ela tem que se envolver nesse processo, porque reter isso é amar as riquezas, é ser adepto do Deus Mamon, é ser discípulo de Mamon. Quando eu retenho e não devolvo, seja o valor que for, queridos. Você já viu que eu não falei de valor nenhum, e nem vou falar. Seja o valor que for, quando você devolve, você está repreendendo o Mamon na sua vida. Não no seu chuveiro, nem na farmácia no final de semana, nem no seu carro. Você está repreendendo o Mamon na sua vida, dominando a sua avareza, dominando o seu materialismo, dominando até mesmo a sua ganância. Esse é um processo de repreensão do mal em mim, não fora de mim. Porque a gente tem a cultura de que se entregar uma contribuição, o mundo espiritual vai mover ao nosso redor para tudo vir como chuva. Não, quando eu entrego, primeiro eu estou dizendo ao meu coração, isso não me domina, isso não é o meu ponto final. Eu invisto no reino e eu sei o meu papel no reino. Segundo, por que eu devo contribuir? Essa pergunta vai acompanhar a gente por alguns minutos. Gesto de gratidão e de memória. Primeiro, você, quando contribui, você diz, eu não sou de Mamon, eu sou de Jesus Cristo. Segundo, quando eu contribuo, eu lembro, eu relembro, eu me reconheço naquilo que eu faço, como um processo de graça e de misericórdia de Deus. Olha o que diz 1 de Crônicas, capítulo de número 29, versículo 14. Mas quem sou eu, disse Davi, e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas demos o que vem de tuas mãos. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Tudo vem de Deus. Como é que você deu sua oferta? Não, você não deu a sua oferta, você devolveu a sua oferta. Uma vez uma irmã me procurou na igreja e falou assim, pastor, eu quero pagar o meu dízimo. Meus irmãos, nós não pagamos dízimo aqui, não tem boleto. Seu nome não vai no SPC, fique tranquilo. A gente não paga dízimo, a gente não entrega dízimo, a gente devolve dízimo. Porque se eu estou devolvendo, significa que não é meu. A gente devolve a nossa contribuição, porque não é meu. Deus me abençoou, Deus me deu, Deus me agraciou, Ele é dono de tudo. Davi disse, tudo vem da mão de Deus, até a sua saúde para trabalhar veio de Deus. Quando você devolve, você está dizendo, eu sou mordomo, eu estou devolvendo, não estou pagando, não estou entregando, eu estou devolvendo, não estou doando, eu estou devolvendo, porque não é meu, não pertence a mim, é de Deus. Por que eu devo contribuir? Porque quando eu entendo que tudo é de Deus, eu já não sou mais proprietário, eu sou mordomo. E não tem nada pior, irmãos, do que ser proprietário nessa terra. Se você quiser ser proprietário nessa terra, você também vai ter que lidar com sintomas de falência. Porque o proprietário tem que lidar com as duas partes, com lucro e com prejuízo. Agora, quando você é proprietário e você lida com prejuízo, você fica sem provisão. Porque você não tem ninguém para recorrer. Mas quando você é mordomo e algum prejuízo afetou a sua vida, se nada é seu, você tem uma fonte de lucro em Deus que pode te sustentar, uma fonte de provisão em Deus que pode te trazer. Aliás, queridos irmãos, o que é prosperidade para você? Como eu disse, nós não somos adeptos da teologia da prosperidade. A gente não diz que ser crente é ficar rico. Ninguém diz aqui que ser crente é ter carro novo. Ninguém disse aqui que ser crente é ficar livre de alguns endividamentos. Ninguém disse isso. E ninguém diz isso nesse lugar. Isso é uma teologia mentirosa e antibíblica que diz que todo aquele que crê em Deus tem prosperidade financeira. Prosperidade financeira te acompanha com uma boa administração, com uma boa dose de solidariedade, de generosidade. Só que você não pode dizer para Deus, eu dei, por isso eu tenho que trocar de carro. Isso é materialismo. Eu dei porque agora eu tenho que trocar de casa. Isso é materialismo. Isso é avareza, isso não é generosidade. Agora atenção, o que é prosperidade para você?
O que é prosperidade para nós? Bom, para mim, queridos, prosperidade é a ausência de necessidade. Se você não tem necessidade, você é próspero. Você pode morar de aluguel, pode andar a pé, pode ter 2 casas, pode ter patrimônio, pode ter um carro zero. Se você não tem necessidade, você é próspero. Deus já te abençoou. O problema nosso é que prosperidade está relacionado com aquisição de patrimônio, está relacionado com classe A, B, C. Prosperidade na Bíblia é a ausência de necessidade. Você pode ser próspero na sua vida sexual, você com a sua esposa, com o seu marido. Você pode ser próspero na sua vida espiritual, numa vida de fé e exuberância na oração. Você pode ser próspero na sua vida relacional, com muitos amigos perto de você. Você pode ser próspero na sua vida profissional, com grandes oportunidades de crescimento nessa área. Você pode ser próspero financeiramente, com condições cada vez maiores de investir no reino através dos seus rendimentos. Está vendo? Prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é a ausência de necessidade. E se eu entendo que tudo vem de Deus, eu administro essa prosperidade na minha vida. Por que devo contribuir? Entendimento do princípio do reino. É bem simples. 1 Coríntios 8, do 7 ao 9 diz assim: todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Destaque-se também nesse privilégio de contribuir. Porque vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Preste atenção aqui, desse destaque. Irmãos, a coisa mais triste é a gente precisar ensinar os membros novos convertidos e os membros do reino de Deus a serem contribuintes fiéis. É uma tristeza isso, sabe por quê? Porque isso não precisava ser ensinado. Porque se eu ensino, significa que é um exemplo de fora para dentro. É algo que vem de fora para dentro e os efeitos são menores. Por isso que Paulo fala assim: vocês precisam entender, não o princípio da contribuição, vocês precisam entender o princípio da oferta de Jesus na cruz do Calvário. Se Ele deu tudo por vocês, o que é o seu dinheiro? Se Ele deu tudo por você, o que é o seu patrimônio? O que é a sua casa própria? Se Ele deu tudo por você, o que é a sua vida? Quando eu entendo que Jesus deu tudo por mim na cruz do Calvário, eu sou um contribuinte, eu sou um participante no reino de Deus. Não precisa de ensinamento. Quando eu entendo, a graça de Deus me afetou, me tocou, e é automático, eu vou contribuir. Automático, eu vou me engajar nisso. Então, sabe qual é o problema, pessoal, que a gente não é contribuinte? Porque a gente não tem entendimento. A gente não entendeu que a graça nos salvou. A gente não entendeu que Ele foi na cruz e deu tudo. Deus deu tudo de melhor que Ele tinha e deu por nós. E a gente fica contando algumas coisas. Não, isso não é, não vou dar hoje, não, mês que vem, não, quem sabe o ano que vem, não, ainda não estou preparado para isso. É que ainda você não entendeu a graça, não entendeu a cruz. Porque quando a gente entende a cruz, não precisa ensinar sobre contribuição na igreja. As pessoas já sabem. Se Ele deu tudo, o que eu faço? É um privilégio para mim agora participar da graça de Deus. Porque Paulo fala, contribuir e entender a graça é a mesma coisa. Olha lá, eu recebi de Jesus Cristo, eu dou por Jesus Cristo, e isso para mim é um privilégio. Não é obrigação nessa comunidade devolver a sua contribuição. É um privilégio. E entenda que quando você devolve, você está dizendo: que bom, Deus, poder participar disso que o Senhor fez na cruz por mim. Isto é entrega voluntária, fiel e bíblica das nossas contribuições. Por que eu devo contribuir? Participação estratégica no reino. Gente, às vezes a gente vai fazer aplicações. Tem um dinheirinho que sobrou, a gente vai fazer uma aplicação. E existem os riscos de aplicações. Quando você vai fazer um CDB, um LCI, alguma coisa assim, em termos bancários, você vai lá e ele vai falar, tem os riscos de aplicações. Toda aplicação tem um risco, seja no setor imobiliário, seja no mercado financeiro, toda aplicação tem um risco. Na bolsa de valores, mas quando você aplica no reino, não tem risco, sabia disso? Quando eu aplico no reino, o dinheiro que eu sou mordomo e não sou dono, eu devolvo e aplico, não há riscos, porque isso resulta em glória para o próprio reino de Deus. Olha só o que Paulo disse, eu vou ler com vocês. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo que é necessário, não supérfluo, nem desejo,
vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e pão ao que come, também suprirá e aumentará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, não apenas financeiramente. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser o quê? Lê ali comigo, irmão. Para que possa ser... Qual é o princípio de você prosperar? Ser generoso. Qual é o princípio de você prosperar? A generosidade. Se a generosidade não faz parte de um processo de crescimento financeiro, não há por que prosperar. Para acumular, para ter, para possuir. E percebe? Então Deus vai fazer você crescer ainda mais, para ser ainda mais generoso. E então vocês serão enriquecidos qualquer ocasião, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação e graças a Deus. O que eu entendo aqui? O transbordar é investir. O transbordar é quando eu recebo sementes. E o que você tem em suas mãos, o seu salário, a sua contribuição, são sementes. Sementes. Gente, ninguém come semente. Imagina só que você está com muita fome. Aí você recebe semente na sua mão. E aí, você pega a semente e fala, não, hoje eu não vou plantar não, eu vou comer. Aí você come a semente. Nossa, saciou minha fome. Aí a semana que vem você fala, rapaz, eu preciso colher um fruto. Você vai colher algum fruto? Não, você comeu a semente, meu querido. É isso que a gente faz quando a gente não participa de um processo de entrega daquilo que nós temos a Deus. A gente come a semente. E quanto mais semente eu planto, mais fruto eu tenho. Esse é um princípio lógico do reino de Deus. E ele transborda sobre nós para que a gente invista ainda mais. Esse é o princípio do reino de Deus, queridos. A gente não come semente, a gente devolve a semente para a terra. Aliás, nós estamos na terra mais produtiva talvez do mundo, Sertanópolis. Uma das terras mais produtivas do mundo. Só que tem uma terra que supera Sertanópolis. É a terra do reino de Deus. Essa terra você pode plantar. Ela vai resultar em graça. Mas pastor, eu devolvi e eu ainda continuo com o financiamento do meu carro. Pois é, você devolveu, mas uma criança lá na EBF foi alcançada para o reino de Deus, e ele está hoje na igreja com a sua família. Quando você ofertou, nós pagamos o lanchinho, pagamos a contadora de história, nós pagamos tantas coisas que lá aconteceram, quando você contribuiu. Você está vendo? Esse é o princípio. Quando a gente entrega, a gente não sabe mais onde vai parar, aonde estará. Por que eu devo contribuir? E aqui a última. É um gesto de adoração. Contribuição, queridos, não é obrigação. Contribuição é um privilégio, e contribuição é adoração. Quando você vem aqui à frente, quando você devolve, seja por depósito bancário, o que você fizer, você está dizendo, Senhor, eu honro o teu nome com os meus bens, eu adoro o seu nome com o que eu possuo. E Davi é um exemplo disso. Veja o que está em 2 Samuel 24. Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Não me custa nada. Eu quero ser membro da igreja, quero participar de tudo, quero ter meu filho matriculado na IBF, eu quero ter meu filho participando das coisas, eu quero participar das aulas de violões, eu quero estar tudo envolvido na igreja, mas eu não vou oferecer ao meu Deus algo que não me custe nada. O que é isso? Holocausto significa sacrifício. Eu não vou oferecer algo que não me dê um sacrifício. E não é fácil, irmãos, mas é um princípio do reino você devolver. E a ideia de sacrifício é muito relacionada no Antigo Testamento. E aqui começa a ficar interessante a nossa conversa, por quê? Porque é uma mudança de mentalidade quando eu venho contribuir aqui. A oferta que você entrega está relacionada a sacrifício. E onde tem sacrifício na Bíblia, irmãos? Onde tem sacrifício na Bíblia? No Antigo Testamento. Onde, mais especificamente? No templo. Alguém falou no templo. No templo. E quais eram os sacrifícios que tinha no templo? Veja só que interessante. Levítico capítulo 1 mostra como era a forma de sacrifício no templo. Ofertas, sacrifício. Olha que interessante. A classe A, a classe B e a classe C. No Antigo Testamento tinha as divisões de classe como existem hoje nos nossos dias. Pessoas com mais propriedades, pessoas com menos e pessoas com pouquíssimas ou desfavorecidas. Havia classe A, classe B e classe C. E todos tinham que ofertar no templo. Todos tinham que levar alguma coisa para o sacerdote. Todos tinham que entregar alguma coisa para o sacerdote, para que ele pudesse participar do sacrifício no templo. Então, o que você acha que a classe A tinha que levar? Um pombinho? Não. A classe A tinha que levar um bezerrão gordo. É classe A. Ele tem. Então ele tem que dar mais. A classe B, o que ele tinha que dar? Um carneirinho.
Já não é tão pesado como um novilho. Mas a classe B tem condições de dar carneirinho para o seu sacrifício. Quer participar do templo? Entregue a oferta. Quem tem muito, entrega novilho. Quem tem mais ou menos, entrega o carneiro. E quem tem pouquinho, o que faz? Não entrega nada? Entrega um pombinho ou uma rolinha. Porque esses eram animais capturados ali na natureza, que não era de propriedade. Pombinho e rolinha não tinha dono. Bezerro e carneiro tem dono, não tem? São propriedades, são bens adquiridos. Agora, pombinho e rolinha tinha na natureza. Eles podiam adquirir isso na própria natureza, ir no templo e devolver. Então o que Deus está dizendo? Se você tem condições, dá novilho. Se você tem condições, dá carneiro. Se você tem condições, dá pombinho. Então, pastor, eu tenho condição de dar pombinho, mas eu quero dar carneiro. Deus fala que isso pode acontecer. Se você quer fazer algo mais, Deus fala, se você tem carneiro, quer dar um novilho, também pode fazer. Isso não é problema. De lá para cá, tudo ok. O problema, pessoal, é daqui para lá. O problema é o camarada ter um novilho e querer entregar carneiro. Ele tem condição de dar novilho, mas domingo após domingo ele dá cordeiro. Sem falar que tem quem entrega o novilho, que tem condição de dar novilho e dá pombinho. O cara tem condição de dar um novilho gordo, aí ele vai trazer uma rolinha voando, batendo as asinhas. Deus fala no Antigo Testamento, não, eu não aceito esse sistema de sacrifício. Se o camarada tem condição, não traga outra coisa se não for novilho, porque se trouxer pombinho ou carneiro eu não aceito. Deus não aceita no Antigo Testamento. É interessante esse processo. Levítico capítulo 1, depois você lê lá. E quem tem carneiro quer dar pombinho também não dá certo. Ou seja, esse caminho de volta é impossível. E é o que mais a gente faz, é o que mais a gente pratica, e é onde a gente mais tropeça. Portanto, queridos, a Bíblia Sagrada nos dá um modelo de contribuição financeira. E eu quero que você essa noite tenha a sua cabeça aberta para um novo modelo que vai surgir entre nós essa noite. Um novo modelo que você vai entender por que ser participante disso aqui. Olha só. Cada um dê de acordo com a sua condição econômica. É só isso. É só isso. Cada um dê de acordo com a sua condição econômica. Meu irmão, se Deus tem abençoado a sua vida e você tem condição de dar novilho, dá novilho. Se a coisa não está muito boa e a coisa está no meio do carneirinho, não tem problema, dá carneirinho. Se a coisa está difícil, se não tem condição de dar, não tem problema, dá pombinho. Cada um contribua com a sua própria condição financeira. E aí, você vai perguntar, como que era no Antigo Testamento? É proporcional. A prosperidade é de acordo com a entrega, e a entrega é de acordo com a prosperidade. E a Bíblia fala isso em 1 Coríntios 16. No primeiro dia de cada semana, vocês vão trazer o que puder, conforme tiver prosperado. Paulo diz aos coríntios, vocês só vão entregar, não os 10%. Vocês vão entregar conforme a prosperidade de vocês. Paulo não pediu 10%, Paulo pediu conforme a prosperidade de vocês. 2 Coríntios 8,12 diz assim, porque se há prontidão, a contribuição é aceitável, se você faz voluntariamente, de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com aquilo que alguém não tem. Meu irmão, nós entregamos aquilo que Deus nos deu, e o que os pregadores de televisão fazem, é fazer a gente entregar aquilo que a gente não tem. No reino de Deus nós só entregamos aquilo que Deus nos deu. Dê aquilo que Deus te entregou na mão. Seja pombo, carneiro ou novilho, e não se envergonhe, porque Deus aceita isso que é entregue com o coração. Agora não tenta enganar Deus, não tenta se enganar, não tenta mentir para você não. Se você tem que ver o acordo com a sua prosperidade. E aí você pode estar perguntando, mas pastor, a vida inteira eu dei dízimo, e o dízimo, o que eu faço com ele, meu Deus do céu? E o dízimo? Bom, e o dízimo? Essa não é a forma mais justa de contribuição? Fala a verdade, gente. Qual é a forma mais justa de contribuição? 10%, né? 10% é a forma mais justa. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. 10% para quem ganha R$937 é a mesma coisa de 10% para quem ganha R$21.950? O que vocês acham? É a mesma coisa? É a mesma coisa em valores, mas se a gente for colocar na nossa vida, é a mesma coisa? Porque quem ganha R$937 está numa linha de prosperidade. Quem ganha R$21.950 está numa outra linha de prosperidade. Nesse caso, 10% não é o modelo mais justo de entrega de dízimo e oferta. Pastor, como é isso? Vamos conversar sobre isso agora. Eu vou apresentar para vocês aqui
uma ideia do que é a linha da prosperidade e como a gente entrega de acordo com a nossa prosperidade e não de acordo com a porcentagem. Olha só que interessante. A linha que cruza para cima é a chamada de linha de prosperidade, tá bom? Isso é um gráfico das minhas ideias que eu montei aqui para vocês. Do lado de cá nós temos os rendimentos que você tem, e do lado direito você tem a linha da sua generosidade, ou seja, a linha da prosperidade é quão alto você foi nos seus rendimentos, tá certo? E a linha do lado de cá, do lado esquerdo, rendimento é aquilo que é monetário, e do lado direito é aquilo que você devolve, é aquilo que você devolve no reino. Vamos lá? Vamos ver como funciona isso? Então, digamos que na linha do rendimento você ganhe X. Digamos que na linha do rendimento você ganhe 2x. Vocês estão vendo ali no gráfico que a linha da prosperidade ela é proporcional? Olhe para a linha de subida, né? Isso é uma, não sei se a gente chama isso de geometria, trigonometria, o que for, mas é uma linha de ascensão. Ou seja, quem ganha x, ele está numa linha de prosperidade. Quem ganha 2x está numa outra linha de prosperidade. Quem ganha 3x está numa outra linha de prosperidade um pouco mais elevada. E quem ganha 4x está numa outra linha de prosperidade. Gente, não é linear. A linha de prosperidade, quem ganha R$937 hoje, é diferente a sua linha de prosperidade com quem ganha R$8.000. É diferente a linha de prosperidade. O que uma pessoa pode fazer com 10% de R$937 é completamente diferente de 10% de R$8.937. Vocês perceberam? É diferente, queridos. E a gente coloca tudo no mesmo balaio, porque a gente entende que a gente tem que dar 10%. Aí tem gente ficando feliz aqui, glória a Deus, aqui na igreja presbiteriana tem desconto de dízimo, não é mais 10%, agora eu vou virar membro aqui da igreja. Não tem desconto de dízimo, fica vendo só onde a gente vai chegar com isso. O negócio vai ficar muito mais violento do que você imagina. Se quer disfarçar e ir no banheiro, beber água, agora é a hora, entendeu? Porque agora é a hora que muda nosso conceito, porque a gente sempre aprendeu um princípio, e a gente às vezes entrega por obrigação, entrega por medo, mas a gente não entrega pelo princípio da prosperidade. Olha só, o quão alto foi o que ganha X, e o quão alto foi o que ganha 4x. Agora vamos fazer a linha da regenerosidade? 10%. Vamos fazer a linha 2x%, 3x%. Olha só o que está acontecendo ali. Nós temos a linha da prosperidade, vai acompanhar a linha da generosidade. Então, quem ganha X vai entregar 10%, vamos pensar assim, aquele X. Quem ganha 2x vai entregar de acordo com 2x. Quem ganha 3x, está vendo? A linha de prosperidade sobe e tem que descer fazendo o triângulo certinho, fazendo o vértice ser o mesmo ângulo. Tem que ter o mesmo ângulo, senão não é linha de prosperidade. Está vendo o ângulo que fica entre uma linha e outra, assim, nesse triângulo? Esse aqui que fica entre uma linha e outra é o ângulo. Este é o nível da prosperidade, você está vendo? Ele tem que bater com o que você ganha, ele tem que bater com a sua generosidade, ele tem que ser uma reação àquilo que você recebeu. Então, pessoal, olha só que bonito. Conforme você vai prosperando, conforme você sobe, maior deve ser a sua generosidade. Esse é o princípio da Bíblia. Conforme eu vou tendo pombo para carneiro, eu começo a dar carneiro. Conforme eu vou tendo novilho, eu começo a dar novilho. Esse é um processo de ascensão de que Deus vai trazendo sobre mim, eu vou dando generosamente. Mas o que a gente faz? No método tradicional, no método que a gente aprendeu de dizimistas, o que a gente faz? Tcharam! Olha o nosso vértice, olha o nosso triângulo como ficou deformado. Quem ganha 4x vai entregar um valor de 10% que parece igual, mas que não é da mesma linha de prosperidade, vocês entenderam? Esse é um modelo visual para você entender que conforme eu vou prosperando na minha vida, eu vou sendo generoso. Portanto, contribuição na igreja, o maior princípio de contribuição na igreja é a generosidade, que deve ser de acordo com a sua prosperidade. Se você não der de acordo com a sua prosperidade, você está enganando Deus. E se você quer dar além da sua prosperidade, dizendo que Deus vai te abençoar mais ainda, é uma escolha sua. Mas nós não temos isso, porque cada um contribua de acordo com a sua prosperidade. Você pode dar carneiro, dá carneiro. É pombinho, dá pombinho. É novilho, mas não deixe de participar do templo. Não deixe de participar do sacrifício.
Não deixe de participar das ofertas. Participe. Então, eu tenho uma frase que eu vou trazer para vocês aqui, que é uma frase forte, que talvez vai mexer com você agora, que é o princípio da generosidade. A generosidade, ela é um ciclo. Ela começa aqui e ela vai voltar para você. Puxa, eu tinha até um vídeo, eu podia passar para vocês. Vê se você encontra aí para mim na internet, Gabriel. Chama Life Vest. Life Vest, no YouTube aí. É generosidade. É um cara que começa entregando um copo d'água no começo do vídeo. Se for esse, você pode separar aí. Generosidade devolve para a gente. Devolve para a gente. É impressionante, é maravilhoso. E aí, o sistema de contribuição da Igreja Presbiteriana Independente. Cada um contribua conforme houver proposto no seu coração, de acordo com a sua prosperidade, não com obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Este é o princípio. Sabe por quê, gente? Tem gente que tem pombinho e fala, não vou entregar porque é muito pouco, e não entrega, e não participa dessa bênção. Por isso a frase que eu vou trazer para você agora tem que mudar a sua percepção de como lidar com finanças na sua vida. Olha só, deixa eu passar aqui, acho que mexeu lá. Aí, por isso, contribua, essa é uma frase minha, tá bom? Contribua de acordo com sua prosperidade, para que Deus não transforme sua prosperidade de acordo com a sua contribuição. Contribua de acordo com a sua prosperidade, para que Deus não inverta aquele gráfico e dê a sua prosperidade de acordo com a sua contribuição. E talvez você está muito ainda resistente, falando, não pastor, eu prefiro o dízimo, tá? Então vamos lá, e o que a gente faz com o dízimo então? Porque a Bíblia fala do dízimo. E quanto que é o dízimo? 10%? Quanto que é o dízimo? Quem acha que dízimo é 10%, levanta a mão, só para eu saber. Isso. Quem acha que dízimo é 20%, levanta a mão, só para eu saber. Tá. Quem acha que não acha nada, levanta a mão aí para eu saber. Isso, tem alguns que não acham nada aí. Tá. Gente, o dízimo na Bíblia é de 23,3%. Aliás, gente, para você ver como a gente lida com a nossa contribuição. Tem pessoas que vêm e procuram um pastor e dizem assim, pastor, eu dou o dízimo do líquido ou dou o dízimo do bruto? Ó, dúvida cruel, não é? Gente, se a gente fez essa pergunta, não entendemos nada. Não entendemos nada, é de acordo com a minha prosperidade. Pastor, eu dou do dízimo do líquido ou do bruto? Porque do bruto sai lá, mas tem muito desconto, né pastor? Meu irmão, contribua conforme Deus está sendo generoso com você, para que Ele não transforme a sua generosidade de acordo com a sua contribuição, e você fique com essa prosperidade medíocre. Esse é o princípio. Então, olha o dízimo na Bíblia como é que é. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja o quê? Mantimento na minha casa. Você já percebeu uma coisa que tem nesse texto que a gente não prestou atenção? Dízimos no plural. Por que é dízimo no plural? Tem o dízimo dos levitas em Números capítulo 18. 10% dado para aqueles que serviam no templo, porque eles não tinham direito à comida, à herança, não tinham nada, eles eram sustentados pelo povo, os levitas. 10% do rendimento ia para os levitas. 10% era das festas. Eles tiravam 10% e entregavam no templo, para que pudesse ser distribuído no templo e sustentar o templo das festas que aconteciam lá. E tinha um dízimo que era dado a cada 3 anos para os pobres. Deuteronômio 26:12. A cada 3 anos uma pessoa, ela tinha que dar o dízimo para os pobres, para que houvesse um nivelamento melhor da cadeia social de Israel. Então preste bem atenção. O dízimo de um ano era 10%, no outro ano 10%, mais 10%, e a cada 3 anos 10%. Qual que vai ser o total do dízimo aqui? Total, 23,33%. Se você ainda quer definir e defender a ideia de ser um dizimista fiel, é isso que eu apresento para você, a nova matemática, o novo cálculo que você deve fazer agora no seu salário. Interessante, não é? Interessante como a gente vai ajustando e vai ficando confortável com algumas situações, e às vezes a gente vai fazendo por tradição e a gente nem sabe o que está fazendo. Por isso, a equipe já pode subir aqui, por favor? Por isso nós vamos devolver nosso dízimo e oferta aqui hoje de uma maneira diferente. Vocês viram? Eu não vou pregar de novo não, irmãos, fica tranquilo. Isso aqui não é os avisos da igreja, tá bom? O aviso do dízimo. Não, eu já preguei. Essa é a palavra que eu queria trazer para o seu coração. Nós vamos devolver os nossos dízimos e oferta, nossa contribuição hoje, com essa mentalidade. Eu não preciso ter medo do cortador. Eu não preciso dar a mais do que eu posso, porque alguém falou que eu tenho que dar mais, um sacrifício do Isaac, para eu poder ganhar mais de Deus. Não, porque a gente não dá por retribuição. Eu não preciso dar com medo, eu não preciso dar por obrigação.
Eu preciso dar por generosidade. À medida que Deus está prosperando a minha vida, eu entrego, eu devolvo. E domingo após domingo você tem um envelope na frente da sua cadeira. E você pode devolver nesse envelope. Mas se você quer ser um contribuinte mensal, a gente chama esses de dizimistas. Se você vai dar 10%, 15%, 20%, 30%, eu não importo com isso. Mas tem um envelope que acontece que você é um contribuinte mensal e fiel. E você pode procurar a nossa secretaria e pegar o seu envelope de contribuinte mensal e fiel. Mas o que dá a entender, queridos irmãos, na Bíblia Sagrada, é que dízimo é a menor parte do que eu entrego a Deus. Dízimo é o mínimo do que eu entrego a Deus. Sabe por quê? Sabe quanto que Deus quer do seu dinheiro? Tudo. Porque Ele quer ser dono da sua vida, da sua família, do seu dinheiro. Ele não quer que você retenha parte. Por isso, seja mordomo e seja generoso, de acordo com a sua prosperidade. Ninguém vai reparar se você vai dar pombinha, carneiro ou novilho. Mas Deus sabe, quando a gente vem aqui à frente, para a gente poder contribuir. Então, o princípio da contribuição bíblica é só isso, meus irmãos. Generosidade. E então, 2 Coríntios 9:7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Vamos ficar em pé? Nós vamos devolver nossos dízimos e ofertas através dessa canção. E não vem com cara emburrada, não vem com obrigação, não vem achando que Deus vai dar 200 se você der 100. Venha trazer o nível de generosidade que está no seu coração. Você que é visitante, nos perdoe. Domingo que vem vai ser diferente. Mas você fez parte hoje de um ensinamento que nós precisamos aprender. Generosidade é o que nós precisamos como igreja do Senhor. Enquanto nós vemos a glória do Senhor na nossa vida, que a gente veja a glória do Senhor enquanto cantamos nesse lugar. Seja generoso e devolva ao Senhor de acordo com a sua prosperidade. Pai, aí está a nossa entrega. Aí está, Deus, a nossa devolução. Porque sabemos que somos mordomos, não temos nada, mas também não temos medo do cortador, não temos medo da obrigação, não temos medo dos temores e não somos mal instruídos. Nós somos esclarecidos na palavra, que de acordo com a sua prosperidade, cada um contribua. E é o que nós vamos fazer essa noite, com graça e com alegria, em nome de Jesus. Amém. Quando cantamos, você pode vir à frente e devolver seu dízimo e sua oferta. Eu vejo a glória
Que os céus continuem abertos sobre nós. Que não haja mais bloqueio, não haja mais barreiras, mas que a gente viva toda essa palavra que nós aprendemos agora. Que o nosso coração seja um coração que doe, generoso. Que se abra um céu sobre a sua casa, meu querido, sobre a sua vida, para que você experimente a glória do Senhor. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, teu amor liberta. Estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Continua soprando, Senhor, sobre nós. Sobre o teu povo, Espírito, te queremos, Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que se abram os céus, Senhor. Que o teu reino se estabeleça na nossa casa, na nossa vida. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus.
Continue com seus olhos fechados. Irmãos, nós não temos dúvida de que estamos vivendo algo diferente aqui na nossa comunidade, na cidade de Sertanópolis. Nós não temos dúvidas que os céus fechados se abriram. Nós não temos dúvidas disso. Eu quero lembrar você, talvez você tenha esquecido disso, mas nós estamos vivendo um avivamento aqui nessa igreja. Pessoas estão vindo a essa igreja porque sonharam com ela e estão entrando aqui para ouvir o Evangelho. Pessoas estão me procurando porque estavam sentados e viram de repente num relance, conversando comigo no gabinete pastoral e recebendo uma oração. Tem alguma coisa que está acontecendo aqui, que não é o pastor Denis que está fazendo, que não é um homem que está fazendo, que não é o pastor João, que não é o conselho. Tem alguma coisa que está acontecendo aqui em Sertanópolis, nessa igreja que não é de homem, é de Deus, que não é humano e que é divino. Você que está aqui nessa igreja hoje, você é o resultado desse avivamento. Você que se batizou no domingo passado, você que se tornou membro, você é resultado desse avivamento. Você que veio hoje pela primeira vez e resolveu entrar nessa igreja, não foi por um acaso, você é resultado desse avivamento. Por isso eu quero cantar com vocês esse refrão mais ou menos, que os céus fechados se abram agora na nossa mente, para que a gente saiba que a gente está vivendo isso, que a gente está vivendo isso, que nós estamos vivendo isso. Ore, peça a Deus para que esse avivamento venha sobre a sua casa. O seu marido não está na igreja hoje, você está triste, mas ore que os céus fechados se abram sobre o seu marido. O seu filho não está com você aqui no banco, talvez esteja na balada, talvez esteja longe. Ore pelo seu filho para que os céus fechados se abram sobre ele, sobre a sua família que ainda não está com você nesse lugar, sua melhor amiga, o seu amigo, o seu pai, sua mãe. Peça que os céus fechados se abram. Nós tomamos posse do avivamento de Deus nesse lugar. Nós tomamos posse do mover de Deus nesse lugar. Isso não é coisa de homem, isso não é obra de pastor, isso é obra do reino de Deus, do poder de Deus, da ação do Espírito Santo. Levante as suas mãos e diga: os céus fechados se abram, teu reino vem mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino vem mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados Senhor, nós declaramos se abram, que nessa ceia muitas outras pessoas participarão, que dessa mesa muitos outros participarão. Eu quero que você nesse momento visualize essa mesa e visualize você participando dessa mesa e da ceia do Senhor. Eu quero que você visualize pessoas que não estão com você e que você quer que esteja nessa mesa. Eu quero que você ore por ela agora, porque ela vai participar dessa mesa conosco. Ela estará no reino conosco. Senhor Jesus, nós oramos. Nós queremos mais pessoas participando dessa mesa. Nós queremos os irmãos, os pais, os filhos, as esposas. Elas querem os maridos, elas querem as amigas, querem os primos, os tios, os vizinhos. Nós profetizamos que os céus estão abertos sobre essa cidade e que essa mesa ficará pequena para receber, ó Deus, essa multidão de pessoas que o Senhor está preparando e confiando ao seu povo. E esse marido, essa esposa, esse filho, esse pai, essa mãe, esse amigo, esse patrão, esse funcionário vai estar aqui nesse lugar, tomando do pão e bebendo do cálice e participando do teu reino, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar, por favor. Convidar o conselho que vem aqui à frente. Que coisa maravilhosa, irmãos, poder participar do pão. Que coisa linda, queridos, poder participar do cálice. Que vibração tão especial a gente está sentindo nesse lugar. Porque hoje, mais 79 pessoas poderão se unir a nós essa mesa. Mais 79 pessoas poderão participar desse pão e desse cálice. Mais famílias sendo transformadas, mais relacionamentos sendo tratados, mais vidas sendo convertidas, mais corações mudados. Esse é o resultado de avivamento. Não é igreja grande, é gente em torno da mesa, onde a gente parte o pão como Jesus fez na noite que foi traído.
E tendo dado graça, entregou e distribuiu aos seus discípulos, e disse: comam dele todos, este é o meu corpo que é dado por vós. Da mesma maneira, depois de terem ceado, Jesus tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso de todos e bebam dele em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês beberem desse cálice, e todas as vezes que vocês comerem desse pão, vocês vão anunciar a morte e a ressurreição de Jesus, até que Ele venha. Irmãos, não tem generosidade maior do que a cruz do Calvário. Não tem um exemplo maior para ser seguido do que o corpo moído e o sangue derramado por cada um de nós. Assim como a farinha é triturada para se tornar pão, assim o corpo de Cristo foi moído pelas nossas transgressões. Assim como a uva é pisada para extrair o suco, assim Jesus foi verter o seu sangue por nós na cruz do Calvário, sendo pisado pelos homens. E o que nós vamos fazer? Nós vamos lembrar essa generosidade, essa oferta de amor dada por nós na cruz do Calvário, nos fazendo agora participantes do banquete celestial. E eu quero convidar você a participar, sabendo que Deus é bom, Deus é maravilhoso. Você que veio de outra igreja evangélica, está visitando, está em comunhão com Deus, você pode participar da mesa. Você que batizou o seu filho aqui na nossa comunidade, e sem o seu filho batizado, ele não vai pegar o cálice nem vai pegar o pão. Você vai pegar o cálice para você e para ele, e vai pegar o pão para você e para ele, e você vai dar a ele, vai ministrar dizendo: este é o cálice que salva a nossa família e que protege o nosso lar. Quando você estiver participando disso, você e sua família, se lembrem do que Jesus fez na cruz e participem em memória dele. Nós vamos fazer da seguinte maneira: os presbíteros vão pelos corredores entregar os elementos. Você não vai tomar e não vai comer. Você vai segurar em suas mãos e vai esperar todos serem servidos. E nós participaremos juntos da mesma coisa, juntos do mesmo elemento, juntos do mesmo ambiente. Então você segura o pão, segura o cálice, não devolva o cálice na bandeja. Depois eu vou orientar você o que fazer com esse cálice que ficará na sua mão. Apenas certifique-se de ter tomado todo ele, para que você possa participar do cálice e do pão com o Senhor nesse momento. O pastor João vai fazer essa oração consagrando esse momento. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento tão sublime, esse momento tão lindo, ó Deus, onde nós vemos a prova do teu amor por nós. Por isso, Pai, em nome de Jesus, rogamos que teu Santo Espírito venha abençoar este momento de comunhão do teu povo contigo, ó Deus, mas também de comunhão do seu povo com cada um aqui presente, ó Pai, nesta unidade do corpo do Senhor Jesus Cristo. Abençoe esses elementos da ceia, Deus, para que eles possam realmente trazer ao nosso coração a alegria de sermos participantes do corpo vivo de Cristo Jesus. É em nome dele que oramos e abençoamos. Amém. Você que vai participar da ceia do Senhor, você pode se colocar em pé no seu lugar, por favor, que nós estaremos distribuindo os elementos. Surge um novo dia.
Vamos participar do corpo. Vamos comer do corpo nesse momento. Obrigado, Pai, pelo teu corpo imolado por nós na cruz do Calvário, que nos dá vida, nos dá esperança e nos dá alegria. Nós vamos tomar do cálice, mas não tome ainda, porque nós temos novos membros que entraram na nossa comunidade, e nada mais justo do que a gente dar boas-vindas a eles. Compartilhe o cálice com pelo menos umas 8 a 10 pessoas perto de você, trocando o cálice, e no final a gente não sabe mais o cálice de quem é de quem. Pode começar a trocar o cálice. Obrigado pela sua presença, você faz parte da família da fé, seja bem-vindo aí na família da fé, e vamos trocar nossos cálices. Você pode aproveitar para ministrar sua família, os seus filhos agora, mas nós vamos tomar do cálice. Vamos beber. Obrigado, Senhor Jesus, por essa noite tão especial. Obrigado por participarmos do mesmo corpo, do mesmo sangue de Jesus Cristo nosso Senhor. E é o que nós fazemos agora, com alegria na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar um minutinho, por favor? E você vai fazer o seguinte com o cálice, enquanto nós assistimos esse vídeo. Você vai pegar de lá para cá, você vai passando fileira por fileira aí. Eles vão acabar todas lá no beiradinha, tá bom? Desculpe, em cada fileira você vai colocar na beiradinha dela, de lá para cá, vai colocar no bolsão, tá bom? Então acaba naquela fileira, acaba nessa fileira, acaba na fileira de lá e acaba lá. De lá para cá, pode ir passando enquanto nós assistimos esse vídeo. Sometimes I lay under the moon, I thank God I'm breathing, and I pray, don't take me soon, cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't want to fight no more. There'll be no more war, and our children will play. One day, one day, one day, one day, one day, one day.
Um dia é o nome da canção. Um dia as pessoas vão se importar mais com elas, vão se importar mais umas com as outras do que consigo próprias. Um dia nossos patrimônios serão mais bem utilizados do que apenas para nós. Um dia, quem sabe comece hoje com a ideia da generosidade. Você nunca sabe onde vai acabar isso que você fez hoje. Assim como nesse vídeo, ele começou fazendo bem, recebeu bem, e Eclesiastes diz: lance o teu pão sobre as águas, porque ainda depois de muitos dias você o encontrará. Faça isso, seja generoso, desenvolva isso, e tenha uma boa semana em nome de Jesus, tá bom? Vamos com Deus. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Minha alma seu nome